Vamos colocar em pé então. Vamos ler Gênesis capítulo 7, versículo 17 ao 24. Amém. Aqui o subtítulo diz: O dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e de todo réptil que se roja, a palavra espanhola, sobre a terra, e de todo homem. E tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Amém. Altíssimo Deus, soberano Pai, esta é a sua palavra, Senhor, e tudo que nós podemos fazer é ler o livro, Senhor, e pedir que o Senhor venha nos ajudar, que o teu Espírito venha nos guiar em toda a verdade, Senhor, porque se nós tentarmos interpretar, entender, Senhor, certamente estaremos tão longe quanto possamos estar. Então, Senhor, peço tua grande misericórdia. Eu não sou digno, Senhor, eu não sou melhor que meus irmãos que têm falhado em ler a tua escritura e têm falhado em seguir a tua palavra. Mas o Senhor se agradou de que eu estivesse lendo essa escritura aqui. Então, papai querido, não deixe eu falar, Senhor, mas que seja o Senhor, o teu Espírito Santo, falando com os teus filhos. O Senhor é o bom pastor e o Senhor é quem dá a vida pelas suas ovelhas. Ó Deus, então vem me ajudar, Senhor. Venha falar com os teus filhinhos, venha falar comigo, pois eu preciso ouvir a tua voz nesta noite. Eu peço isso e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos poder sentar-se um minutinho. Amém. Veja bem, o dilúvio, podemos dizer o fim de tudo. Terminou. 120 anos. 3 gerações. Não tinha como eles não receber a palavra. Deus deu tempo e tempos e mais tempo. 120 anos, 3 gerações, para eles ouvirem a palavra. E não adiantou. Agora, Deus tem dado o mesmo tempo. Deus tem dado tempo para essa geração. E o gentil, ele se familiarizou. Ele se tornou tão religioso quanto aquela gente antediluviana. Se tornou tão inteligente, tão conhecedor de detalhes sobre Deus, que Deus se aborreceu dessa geração aqui como daquela. Mesma coisa. Por isso que ele diz para Laodiceia: tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não é quente nem frio. Ou seja, eles ficam no meio termo, né? Ficam no meio. Então, não tem volta. Deus se aborreceu. Então, agora, 40 dias sobre a terra, isto é uma geração. Agora, veja bem, isto tem um significado, as pessoas não compreendem. 40 dias, agora, é uma geração. Noé pegou 120, 3 gerações. 3, perfeição da obra de Deus, esse é o número. 3. Agora, 40 dias, uma geração. Jesus disse: não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Estão vendo a ligação? Não passará esta geração. Que geração? Que geração é essa? A geração que ia ver essas coisas acontecendo.
Assim será na vinda do Filho do Homem, como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, como nos dias de Sodoma. O que tinha nos dias de Sodoma? A lei protegia o pecado. Exatamente hoje, a lei protege o pecado no mundo. Tá? Exatamente como Jesus disse que seria, exatamente assim que está sendo. Então nós estamos nesse tempo desta geração. É essa geração. Outro dia eu estava no pedágio, passei no pedágio e vi uma moça, mas idêntica a Esther, né? Eu pensei, meu Deus, não pode ser filha do Lucas porque é grande, o Lucas seria criança, mas idêntica, e não pode ser da irmã Maria também, porque a irmã Maria também é jovem, não poderia ser, mas idêntica a Esther. Aí eu fiquei pensando assim, o que é a geração, né? O que são as pessoas? Diz a ciência que todas as pessoas têm um ou dois sósias no mundo. Tem pessoas parecidas no mundo, né? E eu encontrei a Esther, então, muito igual. E aí me lembrei das gerações, eu pensei, meu Deus, na geração da Esther, né? Da Estherzinha. Então, quando a Esther tiver seus 40 e poucos anos, como aquela moça lá, seus 30 e poucos, né? Então, muita coisa já vai ter acontecido. Talvez eu nem esteja aqui, eu espero que não esteja. Com certeza eu não quero estar aqui nos próximos 30 anos. Não, quero ir embora com Jesus, irmão. Quero ir embora com Jesus. Tenha certeza disso. Eu quero ir embora com Ele. Amém. Até porque eu já vi o outro lado um pouquinho, não estive lá, no outro lado vi. Porque se eu entrasse lá, eu não ia voltar. E as coisas que eu vi, quando o anjo disse, volta, eu disse, não, eu não vou entrar nisso. Eu olhava para o meu corpo deitado na cama, e eu era cheio de bicho. E eu olhava para o meu corpo, mas como é que eu vou entrar nisso aqui? Eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Ele disse, tem que voltar. E quando eu vi, eu estava deitado. E eu acordei a Ruth, eu tremia igual uma vara verde, tremia, congelado. Eu estava completamente congelado. Ela me cobriu com todos os acolchoados que tinha em casa. E não adiantou nada. Ela pegou, começou a botar roupa. Começou a botar roupa por cima de mim. Para me esquentar. Está vendo? Então, quando a pessoa passa para o outro lado, nós aqui choramos, mas quem está do outro lado não vai chorar, não quer chorar, não, ó. Nunca mais quer olhar para cá, nunca mais quer olhar para isso aqui. Amém? Então, uma geração, veja bem, 40 dias. Agora, houve um fechamento de geração em 2017. Por quê? Você tem que olhar os sinais. Deus deu sinais naturais aqui na terra, sinais em cima do céu, sinais nas vidas, nas pessoas, mas Ele deixou um relógio. O relógio de Deus é Israel. Tá? Pode ver, o povo mais perseguido, o povo mais odiado é Israel. O povo que não pode ter a sua capital, o povo que não pode ter a sua terra, por 2000 anos não pôde ter a sua terra, não pode ter a sua capital como os outros países, não pode adorar o seu Deus tranquilamente como os outros países podem, não pode, porque lá o muçulmano tomou conta e o cristão tomou conta. Então o judaísmo é só naquele murinho das lamentações ali, na Israel antiga, tá vendo? É só aquele cantinho, assim mesmo, de vez em quando eles vão lá e jogam umas bombas neles e assim por diante, pega um pelo mundo aí, mata, faz, acontece, agora até está meio calmo. Mas é assim, povo odiado. Mas, por quê? Porque os demônios sabem o que eu estou te falando aqui, irmãos. Os demônios sabem que eles são um relógio. Então, em 48, todo mundo acha que a geração de Israel, em 88, ali em Guaíba, muita gente me falou isso, e eu pensei, não, tem coisa errada aí, não está certo. Não está certo isso. Porque em 48 Israel virou nação, o Estado de Israel virou nação. Então 48, mais 40 anos, 40 dias o dilúvio sobre a terra. Então mais 40 anos seria 1988, correto? Se fosse assim, mas não é, porque a figueira primeiro brota, depois ela floresce. E quando ela floresce é que dá o fruto, não é no broto. O broto só está mostrando que está vivo. Mas ela floresce, aí é onde dá o fruto. Então, 48 ela só iniciou o seu broto ali, começou a brotar, né? Virou nação, tá? Mas
Uma nação só é nação quando ela tem poder de defesa, quando ela tem poder de se defender, né? Quando ela tem poder disso, aí ela é nação. Senão ela não é nação ainda. Ela não tem, ela tem que ter independência em todos os sentidos, principalmente de proteção. Israel não tinha. Mas em 1967, na Guerra dos 6 dias, 6 dias, cumpre-se o que estava escrito lá em Isaías: de 1 farei 20.000 naquele dia. E foi feito, tá? Tem provas, olhem na história, tem provas disso. E agora então, Israel tem poder de defesa. 1967. Agora, em 2017, agora você está vendo então, né? Brotou 48, floresceu para dar fruto em 67. Agora pega 67 e dá 40 anos, dá 2007, correto? 67, 40 anos, 2007, 40 anos. Agora você pega e dá um tempo para o fruto. Depois que vira flor, depois que floresce, até o fruto vir tem um tempo, correto? Leva um tempinho. Então, dê mais 10 anos. Que aí fecha uma mão, 50. E aconteceu. Em 2017 houve um outro fato que ninguém viu. Está todo mundo achando que não aconteceu nada. Em 2007 o que aconteceu? Nada. Mas não era 2007, Deus é sábio, era 2017. Em 2017, pela primeira vez na história mundial, desde que foi fundada a Organização das Nações Unidas, um primeiro-ministro, um líder israelense fala na ONU o seu discurso. E sabe qual era o nome dele? O nome do filho de Jacó. Depois que José foi vendido e Jacó teve muito sofrimento, até que veio aquele outro filho que Jacó amava como a vida dele, e mais pela perda do seu José. Ele amava esse filho. Quem era esse filho? Benjamim. E agora o Benjamim, irmãos, tudo é alusão, tá? Mas é a escritura se confirmando. Agora o Benjamim, em 2017, leu o seu discurso na Organização das Nações Unidas. E enquanto o Benjamim está lendo o discurso lá na ONU, porque isso não acontecia com Israel, eles eram contra Israel, não aceitavam. Agora, enquanto o Benjamim está lendo o seu discurso lá em Jerusalém, eles gritam: Mashiach, 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 gritando pelo Messias. Está vendo? Então tudo já tem se cumprido. Ah não, mas falta isso, falta aquilo. Povo gentil, vocês estão cegos, porque o relógio é Israel. Ele disse: olha para o deserto, olha para Israel, olha para lá. É lá que é o relógio. Não é quantos pulos você dá, quantas igrejas tem, quantos templos vocês têm, quantas igrejas, quantos membros, quantos lugares vocês estão. Não importa isso. Deus não tem nada a ver com o povo gentil. Deus trata com indivíduos, pessoas. Povo ele trata só com Israel. Ah, nós vamos ganhar o Brasil para Jesus, Canoas vai ser de Jesus, Porto Alegre vai ser de Jesus, a nossa igreja é a melhor, vai ganhar todo esse campo aqui, e nós vamos fazer um trabalho social, um trabalho isso, um trabalho aquilo. Vocês estão perdendo tempo, porque a Escritura não diz nada disso. Está vendo? Estão perdendo tempo. Tem que fazer obra social? Claro que tem. Tem que fazer bondade? Claro que tem que. Não é? Isso é normal, isso é humanidade, não é? Deus te abençoa para você abençoar aqueles menos favorecidos. É para isso que Deus te abençoa. Amém. Então agora, tudo isso tem acontecido. E todos esses sinais estão diante de nós. Aqui, o pecado protegido por lei e
a religiosidade em cada esquina, em cada canto, em cada lugar que você vai. Em cada lugar, todo mundo é crente, todo mundo é religioso, todo mundo é gospel. Se ouve música gospel em tudo que é canto, até se dança música gospel. Agora, tá? Que é normal. Amém? Porque tiraram a palavra. E cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Irmão, veja bem, existem lugares no mundo, olha como Deus é maravilhoso. Existem lugares no mundo que tem montanhas como o Pico Everest, que dá quase 9.000 metros, dá 8.800 e poucos metros para cima. 1.000 metros é Gramado, só para você ter uma ideia, já é alto, né? Nós subimos aqui, acho que é o lugar mais alto que a gente tem. Agora, você pega o Pico Everest, é 8.000 metros. 8.000, quase 9. Então, veja bem, a arca estava acima disso. E nesses pontos, como esse Pico Everest e os Andes e outros lugares, os Alpes suíços, tem muita montanha, os aviões não vão por lá, porque é muito alto. Então, o avião passaria muito perto das montanhas. Mas o que tem isso? A montanha vai puxar? Não, não vai. É que o ar, a montanha, o ar e o avião precisa de muito ar embaixo dele para sustentar, né? Então, o ar nas montanhas é rarefeito, então o avião ficaria assim, ó. Aí as pessoas iam ficar numa gangorra, não iam suportar, ia morrer tudo arrebentado, quando o avião descer já estava tudo morto, tá entendendo? Então, eles têm que voar muito mais alto, só que muito mais alto correm os riscos da atmosfera. E na atmosfera é uma camada que protege a Terra. Está vendo? Então não pode ir muito alto, tanto que o único foguete, o único veículo que consegue furar essa atmosfera, eles conseguiram estudar, conforme a Terra vai se movendo, tem umas janelinhas e tem que entrar muito rápido naquela janelinha ali. Quando o foguete salta, aquela janelinha está aberta ali para ele passar. Mas tem que ser numa velocidade monstruosa. Tá vendo? Então, o único combustível que queima rápido o suficiente é o hidrogênio que está na água. Vocês estão entendendo? Então tem que ser aquilo, pum, e passar. Porque se o avião subir demais, ele vai bater e explode tudo. Tá entendendo? Embora, eu estou falando um exagero, seria 8 para baixo, 10 e mais uns 30, 15 para cima. Mas mesmo assim, então o mesmo rarefeito que tem embaixo é o mesmo rarefeito que tem em cima. O avião ficaria assim também. Então, e outra, tanto que em alguns casos o avião sobe por cima da tempestade, mas com muito cuidado para não pegar raios e tudo mais. Ou ventos muito fortes, mas ele tem que cuidar da altura da tempestade que ele está, senão ele vai ter problema também. Por isso que alguns aviões entraram na tempestade, acharam melhor até entrar na tempestade do que subir por cima, porque teria um problema. Era melhor enfrentar raio e vento do que subir muito alto e perder o controle lá em cima. Então, está vendo? Agora, veja bem, um barquinho de madeira foi nessa altura. Está vendo o que é a palavra do Deus Altíssimo? Um barquinho de madeira, cheio de animal, cheio de bicho. Quando os futebolistas, os jogadores ou atletas vão para a Bolívia, que lá parece que é 2.000, 3.000 La Paz, né? 3.000, acho, de altitude, é nos Andes. Quando eles vão para lá, eles ficam com problema, porque lá o ar é rarefeito. É muito complicado. O ar a 3.000 metros, 2.000 metros, você está entendendo? Agora imagina Noé e aqueles animais tudo a 9, 10.000 metros acima das águas. Irmão, você já viu aquele filme 2012? Teria que ser um equipamento melhor que aquele para suportar o que Noé suportou. Você está entendendo? Teria que ser melhor que aquelas naves lá do filme 2012 para suportar o que Noé suportou com aquele barquinho de madeira. Você está vendo o tamanho desse Deus, o poder desse Deus? Você está vendo? Oh, Deus poderoso! Primeiro os bichos morreram tudo sem ar, ou morreriam tudo de calor porque está muito perto do sol, ou morreriam tudo cozido por causa do calor do sol batendo nas águas e retornando para cima. Está vendo, irmão? Então eles foram protegidos. Esse Deus é maravilhoso. Mas Deus é maravilhoso por causa da arca? Não, Ele é maravilhoso porque nós estamos numa bola
cheia de aço, cheia de ferro, cheia de água, e no meio tudo derrete de tão quente, e nós aqui, ó, e aí os raios solares vêm, cada explosão que vem são milhões de megatons, seria milhões de vezes mais do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki que explodiu e até hoje está matando gente. Então, veja bem, essas explosões do Sol vêm, e o que Deus fez? Uma proteção magnética, e isso não nos atinge. Você está vendo? E Deus deixa você ver a aurora boreal para que você veja que há um Deus dominando e controlando tudo. Você está vendo? Isso não é religião. Isso não se trata disso, de religiosidade, de igrejeiro, de evangélico, de cristão. Não, Senhor. Não se trata disso. Isso se trata de pessoas que creem no Deus Todo-Poderoso por si só, como Ele só, e o adoram como Ele é. Por isso Ele disse: eu sou o que eu sou. Não preciso me apresentar. Está vendo? Aleluia! Tudo foi feito por Ele, para Ele, tudo! Tudo! Então veja bem, olhe só esse barquinho mais alto do que o avião super projetado no século XX. Então, os aviões não podem andar perto dessas montanhas, mas Noé andou muito acima delas, com aquela arquinha, tudo cheio d'água. Está vendo? Aleluia! E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Oh, Deus poderoso! Como assim, Noé? Como assim? Não tinha compartimento de metal, não tinha compartimento com ar, que nem os navios, que nem o Titanic, que nem esses outros navios. O Titanic teve que cortar na parte de baixo, onde tinha os compartimentos de ar, os bolsões de ar para não afundar, e o Titanic foi rasgado ali, por isso que afundou. Então o navio precisa ser rasgado ali nessa extremidade, senão ele não afunda. Você pode explodir um navio, ele explode, mas não afunda. Está vendo por quê? Porque ele tem uma densidade, a água tem densidade, ele tem ar em cima, e pode ser o mais pesado que for, ele afunda o seu casco alguns metros para baixo, mas ele nunca vai virar completamente. Por quê? Porque ele tem os bolsões de ar. E a arca tinha o quê? Era feita de madeira. Era feito de madeira, meu irmão. Está vendo? Oh, Deus poderoso, esse é o meu Deus. Amém. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Não tem controle, simplesmente foi em excesso. Elas subiram acima das montanhas e prevaleceram excessivamente. E todos os altos montes, oh glória a Deus, que havia debaixo de todo o céu, foram cobertos. Olha a altura que andava o Noé. Aleluia. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo morreu, tudo morreu. Porque eles chegavam perto de Deus e exigiam de Deus. Eles chegavam em Deus e mandavam em Deus. Eles chegavam em Deus para se proteger, mas quando chegavam nos outros, eles os matavam, eles assassinavam, eles amaldiçoavam. Está vendo? Por acaso não é o que está acontecendo hoje? As pessoas só chegam perto de Deus para quê? Benefício próprio. Somente benefício próprio. Eu fui num evento, já contei isso para os irmãos, aqui do Pôr do Sol, vinha um homem de Deus, um homem que ora e tem o dom de cura, entre outras coisas. E aí, quando estava tudo normal, quando o homem chegou, as pessoas que queriam o seu benefício,
não se importaram com as criancinhas, com os aleijados, com os mancos, passaram por cima de tudo, foram levando as pessoas, não quiseram nem saber quem era quem. Tipo, eu vou pegar minha bênção, o resto que... Você está entendendo? Esse é o Espírito que está no mundo. É por isso, por esse Espírito aí, por causa dessas ações, é que Deus mandou esse dilúvio. Está vendo? E não é isso que está hoje no mundo, irmão. Não é exatamente isso que está hoje no mundo. As pessoas só querem Deus para benefício. Ô, irmão, ora por mim, aconteceu tal coisa. Ora por mim que aconteceu. Ora por mim que aconteceu. Ora por mim. Ah, amém, irmão, como é que está? Ah, tudo bem, irmão, graças a Deus, Deus abençoou, tudo bem. Está vendo? Exatamente assim. É por causa disso que Deus mandou esse dilúvio, essa destruição. Está vendo? Amém? Mas cada um tome a sua decisão. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. Agora, quando Deus se encontra com Noé outra vez, Deus lhe faz uma promessa, uma aliança, dizendo que nunca mais vai destruir a terra com água. Mas Jesus diz: os justos pisarão nas cinzas dos ímpios, porque essa terra vai o que agora? Pegar fogo, meu irmão. Eles não entenderam nada. Se Deus prometeu não destruir, pronto, não vai destruir. Estão tudo dando risada, o mundo não vai terminar e vai ficar tudo assim, tudo legal, tudo certinho. Então olhe as escrituras, o que diz. Primeiro, o batismo com água. Segundo, o batismo com sangue. Terceiro, o batismo. E você sabe que no meio o batismo com sangue, o que era? O selo. Era a garantia. Quando ele disse para Abraão: jurei por mim mesmo. Então ele mesmo desce e verte o seu sangue lá na cruz do Calvário. Você está vendo? Selando a aliança. Oh, Deus poderoso, para que você entrasse nesta arca. A arca agora é ele, Jesus, a palavra. A arca agora é a palavra. Agora você tem que entrar nessa arca. Se aquela arca suportou tudo isso, você imagina essa arca, Jesus, agora. Que ele diz: quem crê em mim passou da morte para a vida. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito é Cristo, a palavra. Você está ouvindo a palavra? Você não está ouvindo o homem. Você não está ouvindo as orientações do homem. Você está ouvindo a palavra, irmão. Eu tenho falado aqui, vou falar e vou gravar. Não importa. Tem uns, mas o fulano de tal fala sobre casais, que coisa linda a palavra que ele traz sobre casais. Pelo amor de Deus, esses homens negam a palavra, eles negam a palavra. Quando eles são colocados diante de situações para falar a palavra, eles negam a palavra, porque eles querem a sua popularidade e não palavra. Porque se eles falar a palavra, ninguém convida mais para a conferência, ninguém convida mais para pregar aqui, pregar ali, ninguém convida mais. Por que você acha que mataram Jesus? Porque ele falou diferente do que eles acharam. Por que você acha que mataram o João? Porque ele pregou diferente do que eles acharam. Está vendo? É isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim. Amém. Desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, e foram extintos a terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 8 pessoas. Noé e os que com ele estavam na arca. 8 pessoas. Você está vendo aqui o número? 8 pessoas. Mas não tem 8 eras. Não tem 8 eras.
Porque Deus em cada era pega um pouquinho dessa igreja, Ele pega um pouquinho cada era. São 7? Por que tem 8 então? Por que 8 pessoas? Não. Aleluia. O 7º selo é a vinda do Senhor. 7 eras é a era de Laodiceia, a era mais perversa, a era mais morna, que mais nega a Deus, que mais se aproveitou de Deus. E o que tem a ver esse número 8 então? Não, 8, em primeiro lugar, é 5 e 3. 5, o que é? Yeshua, Jesus. E onde está Jesus? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você está entendendo? E esses levam a esses. Esses 5 levam para esses 3. Pai, Criador, Dominador, Senhor nosso. Filho, Palavra, pelo qual todas as coisas foram criadas, o sacrifício vivo, perfeito, Jesus. Vida conosco, Deus em Espírito conosco, Deus refrescando a tua memória sobre a palavra, Deus trazendo a palavra outra vez para ti, o Cristo. Então o que forma? O 5 leva para esse 8, porque esses 5 pregam Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo como é perfeito? Porque em 8 não há uma oitava era. Em 8 estamos com Ele. Estamos com Ele, a obra está completa. Você ouviu a palavra, foi aperfeiçoado, tornou-se Ele, e agora você está com Ele. Com Ele. Está vendo? Aleluia! Por isso, esse número 8. Por isso que a Bíblia, irmão, a Bíblia não erra nunca. Jamais, pelo contrário, se completa, nunca se contradiz. Amém? Olhe só, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então Deus sempre terá o seu servo. Deus sempre terá alguém levando as pessoas para a arca, Jesus. E os que estiverem nessa arca estarão seguros. Está vendo? É isso que está falando a palavra, não é uma história. Não, Senhor, isso aqui é a palavra de Deus chegando aos eleitos de Deus para a salvação em Cristo Jesus, o Senhor, ou seja, na arca moderna, Jesus. Está vendo? A palavra manifestada, a palavra feita carne. E todo que recebe o meu enviado, a mim me recebe. E como que você sabe que aquele é enviado de Jesus? Porque ele só vai apontar Jesus para você. Ele só vai apontar a palavra para você. Ele não aponta outro lugar, outra coisa. Ele apontará a palavra. Embora hoje, nos dias atuais, os servos de Deus ainda estão envolvidos com esse sistema, mas Deus já está preparando uma maneira de tirá-los de lá. Deus já tem tirado os seus servos. Deus está trabalhando e tirando os seus servos de lá, do sistema. E Ele está dizendo: sai dela, povo meu, eis que estou à porta e bato. Ele está à porta da era. Isso é a era, a 7ª era. Ele está à porta, ele está do lado de fora, chamando os seus. Amém? Então, glória a Deus. Agora, o finalzinho aqui. E prevaleceram as águas prevaleceram sobre a terra. Agora você vai ver um detalhe aqui. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E é isso aqui. Isto multiplicado por isso, colocando-se uma dezena. Então, 5 é 50. 50 é 5. 3 dá quanto? 150.
Quanto tempo haverá aqui na terra com Satanás fazendo o seu estrago aqui? 3 anos e meio. Está vendo? Você não sabe? Águas são povos, multidões de gente. A Bíblia diz assim, um tempo, tempos e metade de tempo. Um tempo, tempos, plural. Um tempo é tempo. Ou seja, não diz um tempo, diz assim, tempo, singular. Tempos, plural. E metade de um tempo. 3 anos e meio. Exatamente o tempo que Jesus pregou. 3 anos e meio. O diabo está sempre imitando Jesus. 3 anos e meio Jesus salvando. 3 anos e meio ele afogando as pessoas aqui, porque o mundo moderno, a multidão virou religiosa e está tentando afogar todo o eleito de Deus. Você não entende a palavra? É necessário que o Espírito Santo nos fale, senão nós estaríamos perdidos. Eu não sabia disso aqui, estou aprendendo agora. Não estudei isso aqui, não estudo Bíblia, não gosto disso. Aleluia! Estou falando o que Deus está falando aqui com você agora, estou aprendendo agora. Então, amém, 150 são exatamente os 3 anos que Satanás vai fazer festa aqui na terra, perseguindo o povo de Deus. Por isso que nessa última era, o 4º animal, Satanás pega os 3 animais poderosos dele, o seu poder bestial, os 3 anteriores, você pega as cores dos 3 cavalos e você vai ver que dá o 4º cavalo. Então no 4º selo, o Satanás, ele fica tão poderoso. Antes ele agia de uma forma, de outra forma e de outra forma, mas no final ele age das 3 formas, nessa última, ou seja, as 3 formas estão agindo num tempo só. Para quê? Para tentar pegar o eleito de Deus, tentar pegar os filhos de Deus. E agora, se na primeira forma já houve matança, houve morte, na segunda forma escravidão, morte, destruição, engano, na terceira forma muito sangue derramado, escuridão, trevas, agora na última forma é as 3 juntas. Não tem saída então. Mas Isaías falou, oh Deus poderoso, aleluia, voarão com asas como águia. Você estará nas alturas como Noé. Você estará nas alturas como Noé. Você está vendo? Você estará acima das montanhas. Você estará acima. Esse sistema que está tentando te perseguir é exatamente o que vai te sustentar para você estar nas alturas com o teu Senhor. Você está vendo? Aleluia! Porque a verdade vai chegar e você vai voar nas asas do Espírito. Você não vai ficar aqui embaixo. Você vai entrar nessa arca que é Jesus. Aleluia! Que Deus nos ajude e socorra os seus filhinhos, irmão. Mas isso aqui é Gênesis, irmão Paulinho. Isso é Gênesis exatamente. Essa Bíblia não tem começo nem fim. Ela é a palavra. Ela é eterna. Você está entendendo? Aleluia. Por isso Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Ele sempre falará com os seus filhos através da sua palavra. Amém? Deus abençoe sua vida, irmão. Deus abençoe os irmãos. Amém? Eu vou entregar aqui para o irmão Robson fazer o encerramento. Em nome do Senhor Jesus Cristo.